pessoal, vamos para mais uma aula de geografia. Bem, a nossa aula hoje tem um tema muito importante, né, que é a urbanização brasileira, né, de que forma ela aconteceu, né, historicamente e geograficamente. A gente tem que entender de que forma os territórios foram povoados, de que forma isso aconteceu. Quais foram os fatores que levaram as pessoas a migrarem, né, dos campos para as cidades, perfeito? Então vamos começar com mais uma aula de geografia. Vamos lá. Bem, falando de urbanização brasileira, a gente tem que estar ligado em dois conceitos muito importantes, né? A urbanização brasileira, eu tenho que entender o que é êxodo rural e o que é industrialização. Esses três conceitos, eles andam juntinhos, tá, pessoal? Então, para entender sobre a urbanização, né, no Brasil, a gente tem que entender o que é êxodo rural. Êxodo, saída, né, do campo para a cidade. A gente já aprendeu até isso na aula anterior. E a industrialização, de que forma ela acontece, né? Inicialmente. Então, vamos lá. O primeiro conceito, o que é urbanização? Olha aí, pessoal. O que é urbanização? Galera, falando em urbanização, é o seguinte, é simples. É quando a maioria da população está nas cidades, perfeito? Então, 51%, né, das pessoas ocupam as cidades. O Brasil é um país urbano? Sim. Desde que data o Brasil é um país urbano, pessoal? Aí, ó, ano que foi considerado urbano, 1970. Então, a partir de 1970, o Brasil passou a ser, de fato, um país urbano. E quais fatores, pessoal, levaram essas pessoas a migrarem, né, dos campos para a cidade? Outra pergunta muito interessante é o seguinte: onde acontece inicialmente a industrialização? Nas cidades, né? Então, inicialmente, ocorre a industrialização nas cidades, perfeito? E o ano que foi considerado urbano no nosso país foi em 1970. Vamos lá. Outra pergunta: como o processo de industrialização brasileira aconteceu? Bem, quando a gente fala de processo, se ele foi rápido, se ele foi intenso, como que foi esse processo de urbanização? Ele foi considerado rápido, pessoal, né? Olha aí, ó, esse processo foi rápido em relação a outros países? Sim. Então, o Brasil ele se tornou industrializado muito rapidamente. Mas fica a dica aí, será que foi planejado? Né? Que fatores, né, levaram o Brasil a ser um país industrializado, urbano? Então, quando a gente fala nisso, a gente tem que pensar no seguinte: primeiro, a Revolução Industrial, primeira e segunda, e segundo, também, o Brasil, em relação aos outros países da América Latina, foi realmente um dos mais rápidos a serem industrializados, né, e urbanizados, em 1970. E durante o governo do Getúlio Vargas, né, isso também houve assim um boom. Então, durante o governo do Getúlio, houve de fato essa urbanização, perfeito? Isso já é uma outra aula que a gente vai aprender mais tarde. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da industrialização brasileira. Olha aí, ó. Concentrada, ou seja, a industrialização brasileira, ela ocorreu de forma concentrada, rápida, né? E aí eu botei até a dica aí, ó, em quais estados brasileiros que houve essa concentração, né, das indústrias? São Paulo e o Rio de Janeiro, ou seja, a região, né, sudeste, onde nós estamos. Perfeito? Então, a nossa região literalmente bombou com essa questão de industrialização. Então, se houve isso, a gente tem um conceito aí, pessoal. Se tiver indústria, tem emprego, não é isso? E se tiver emprego, vai ser um atrativo para a migração, ou seja, as pessoas, né, vão sair de algumas regiões para vir para a nossa. Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte: lembra que migração é a saída, o deslocamento populacional. E o objetivo dessas pessoas, né? Como isso aconteceu? O objetivo sempre vai ser, galera, a qualidade de vida, né? Qualidade de vida você vai buscar, né? A gente teve até uma aula anterior sobre isso, buscar melhorar, né? Primeiro, recurso financeiro, ou seja, você vai buscar uma melhoria para a sua família. O objetivo sempre vai ser a qualidade de vida, perfeito? Nessa questão da migração, né? Em 1970. Quais regiões as pessoas mais migraram no Brasil, pessoal? Então, vamos lá. Isso aí eu acho que a galera vai saber. Nordeste
para o Sudeste. Lembrando que os dois estados que mais receberam industrialização, né, as indústrias vieram e trouxeram, de fato, os empregos e tal, vão ser o quê? Vai ser o quê? A região Sudeste. E quais foram as regiões que migraram, ou seja, o Nordeste para o Sudeste? Perfeito? Mas de que forma essa migração vai ocorrer, gente? As cidades começam a surgir, a ficarem mais urbanizadas e industrializadas. No caso, Rio de Janeiro e São Paulo, beleza? Mas será que vai ser uma forma organizada? Será que vai ser uma forma planejada? Será que vai ter emprego para todo mundo? Vamos lá, vamos saber agora, ó. E aí a gente tem as características da urbanização brasileira, né? Vamos lá. Intensa, ou seja, durante o governo de Vargas, né, vieram muitas pessoas, né, morar no Sudeste. Saíram do Nordeste e vieram para o Sudeste. Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, houve uma grande, intensa concentração de pessoas, indústrias, né, sem planejamento. Ou seja, não houve, na verdade, moradia para todo mundo, né? As ruas não foram todas pavimentadas, ou seja, ocorreu uma forma o quê? As cidades Rio de Janeiro e São Paulo receberam bastante pessoas, mas vai faltar aí emprego para a galera, né? Vamos lá. Concentrada nos dois estados brasileiros, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, essas são as características da urbanização brasileira, ok? Lembrando, pessoal, quando fala de urbanização, eu tenho que lembrar de êxodo rural e eu tenho que lembrar de industrialização, beleza? Vamos lá. Agora a gente tem que entender também o conceito de megacidade, né? Mega, ou seja, muitas pessoas, né? Quando que uma cidade é considerada uma megacidade? São Paulo é uma megacidade. É um conceito que vai lembrar o seguinte, a quantidade populacional, beleza? Então, para ser uma megacidade, né, eu vou ter que ter muitas pessoas, mais de 10 milhões de habitantes. E São Paulo, atualmente, tem 12 milhões de habitantes. Sendo assim, São Paulo vai ser uma megacidade. E o Rio de Janeiro, pessoal? O Rio de Janeiro não é uma megacidade, perfeito? Porque o Rio de Janeiro está em torno de 6 milhões de habitantes. Então, não chega nem aos pés de São Paulo em termos de populacional, quantidade populacional. Beleza? E aí a gente pensa o seguinte, será que essas cidades, né, uma mega cidade, São Paulo, e o Rio de Janeiro, que tem 6 milhões de habitantes, né, que não é uma mega cidade, então a gente tem que pensar, meu Deus, né, como é que vai ser essa questão? Será que vai ter emprego para todo mundo? Será que vai ter educação para todos de fato? Posto de saúde para todo mundo? Então, quando a gente fala de mega cidade, que é São Paulo, né, tem que ter uma mega estrutura para receber tanta gente. E o Rio de Janeiro, que vai ficar em termos populacional aí em segundo lugar, né? Não é uma mega cidade, porque tem 6 milhões de habitantes, mas ela também teve essa característica da urbanização. Uma concentração intensa, sem planejamento para receber tanta gente, né? E aí a gente vai ter outro conceito muito importante, os problemas urbanos, né? Quando a gente fala de geografia, a gente tem que pensar nesses problemas aí que nós enfrentamos, né? Aqui no Rio de Janeiro, principalmente. Então, vamos lá. A gente tem um crescimento desordenado, né? A área periférica vai crescendo cada vez mais, perfeito? Áreas segregadas, ou seja, nós temos áreas que têm rua pavimentada, né? Uma escola de qualidade. Nós temos áreas que são o quê? Também escolas de qualidade. Mas será que todas as áreas são iguais? Não. Então, diante dessa realidade, de uma área, né, organizada, pavimentada, saneamento básico para todo mundo, a gente também tem outra área que fica além, né, aquém das preocupações do governo, né, público. Ou seja, de um lado, nós temos saneamento básico e do outro lado, nós não temos saneamento básico. De um lado, distribuição de água para todos, né? E do outro lado, falta água para a população. Então, isso é uma consequência, né, desse crescimento desordenado, perfeito? Nós temos também o inchaço urbano, ou seja, as cidades estão ficando cada vez mais cheias, né? Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro.
Perfeito? Então, inchaço urbano. E aí a gente pensa, meu Deus, uma cidade que tem muita gente, né? Tem transporte público de qualidade para todos? Não. Escola pública para todo mundo? De qualidade? Não. E aí surge o quê? O emprego e o desemprego, que é um problema gravíssimo urbano atualmente, né? E aí, quando a gente fala de desemprego, a gente fala que, poxa, o trabalhador vai ter que correr atrás. Então, surge aí o trabalho informal, né? O trabalho formal é aquele em que o trabalhador ele tem a carteira assinada, ele tem todos os benefícios, né? Por exemplo, se a trabalhadora tiver filho, ela vai poder ficar em casa 4 meses ou 6 meses. Então, isso são os benefícios do trabalho formal, né? O trabalho informal, hoje a gente tem aí bombando, que é o Uber, né? Os vendedores, os camelôs, todos eles vão trabalhar diariamente, né? Não vão ter ajuda do governo nenhuma, e aí vai surgir a desigualdade social, que hoje é um problema urbano seríssimo. Principalmente essas duas cidades que a gente falou, a mega cidade, que é São Paulo, com 12 milhões de habitantes, né? E Rio de Janeiro, que não é uma mega cidade, porém recebeu todos essas pessoas que migraram para cá. E aí a gente pensa num problema urbano gravíssimo, que é a falta de planejamento. Ou seja, cidades que surgiram espontaneamente, sem planejamento algum, vão ter todos esses problemas e muitos outros, né? E o que fazer diante dessa realidade? Ou seja, uma área tem tudo, qualidade de vida, né? E a outra área não tem nada. Não, ou seja, áreas que são que o governo realmente se preocupa, né? Pavimenta, dá saneamento básico para todo mundo, e áreas que são totalmente aquém da sociedade. Então, a gente tem que pensar nisso. De que forma a gente vai transformar a nossa sociedade um pouco menos injusta, né? Porque se a gente fala que a sociedade é um conjunto de pessoas que vivem no mesmo local, seguindo as mesmas regras, né? Elas também as pessoas, né, o cidadão deveria ter o quê? O mesmo direito, o mesmo dever, e isso não tem acontecido. Então a gente tem aí os problemas urbanos gravíssimos, né? Que cada vez mais, está crescendo, crescendo. Então a gente tem que entender que esses problemas urbanos eles surgiram nesses conceitos aí que a gente está aprendendo: urbanização, êxodo rural e industrialização, ok? Vamos lá. População urbana atual no Brasil, ou seja, quais são as regiões que mais possuem, né, pessoas morando na cidade. Olha aí, pessoal, primeiro lugar, região sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Beleza? Segundo lugar, a região centro-oeste. Olha que interessante. A centro-oeste, ela tem poucas pessoas comparado com a sudeste. Porém, a maioria das pessoas moram nas cidades, né, na região centro-oeste. Em terceiro lugar, sul, região sul. Paraná, Santa Catarina, não é isso? Rio Grande do Sul. Em quarto lugar, a região norte, onde está a nossa floresta amazônica, né? E em quinto lugar, nós temos a região nordeste. A região nordeste, ela é interessante que ela possui vários estados brasileiros, 9, e a maioria da população não mora nas cidades, né? Ou seja, baixa população urbana. Perfeito? Então, diante dessa realidade, pessoal, a gente tem aí, ó, em primeiro lugar, a região que a gente mora, que é a Sudeste, e todos esses problemas que nós estamos aprendendo. Então, desde o início, né, onde o homem conseguiu conquistar territórios, onde o homem buscou, né, melhoria de vida, qualidade de vida, a gente tem que pensar, se o Brasil, que é o nosso país, foi um dos últimos, né, a pensar nessa questão de qualidade de vida, nessa questão de planejamento urbano. Então, a gente sai perdendo em relação aos outros países por causa disso. Hoje nós temos esses problemas gravíssimos, né? Emprego, desemprego, trabalho formal, trabalho informal, ou seja, deveria ter trabalho formal para todo mundo, né? E se a gente tem hoje uma mega cidade que é São Paulo, por exemplo, nós temos que imaginar os problemas que enfrenta, né? Porque 12 milhões de habitantes é muita coisa. E Rio de Janeiro, 6 milhões de habitantes também é muita coisa. Então,
Qual é a ideia hoje? Será que nós somos atraídos para morar em outras regiões, né? Será que as grandes indústrias têm esse pensamento em sair dessa região, né, do Sudeste, para ir para as outras regiões e, assim, literalmente, tirar esse inchaço urbano, né? Então, a gente tem que pensar quais soluções hoje, né, nós teríamos que ter. Então, deveria ter um planejamento urbano, né, trabalho formal para todos, realmente ter um emprego para todo mundo. Então, não é a sociedade que a gente vive hoje, pessoal. Então, entender geografia, a gente pode entender geografia literalmente todos os dias, olhando para os problemas que a gente está vendo na nossa cidade, né? E é muito interessante que, quando a gente fala dessa ciência que estuda o espaço geográfico, a gente pensa também nos problemas que esse espaço está tendo, né? E quais soluções nós temos que pensar e quais atitudes nós temos que ter para diminuir essa questão dos problemas urbanos. Ou seja, quando a gente fala também de trânsito intenso, que é outro problema urbano, a gente tem que pensar o seguinte: se tem um trânsito intenso, significa que todo mundo está usando o transporte, né? Ou seja, todo mundo pega o seu carro, a maioria das pessoas, né? E vai ter muita gente, e essa questão da mobilidade social também fica difícil. Então, quais soluções o governo deveria propor à população, né? Então, fica a dica aí, pessoal. Ó, um grande beijo, tá? Então, entender de urbanização, tem que associar urbanização com êxodo rural, perfeito? E industrialização. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, galera.